Olá, você está assistindo ao Sala de Notícias em Debate. Hoje a gente está em Curitiba, cidade conhecida por ter um sistema de transporte coletivo considerado exemplo de eficiência e qualidade, apesar das críticas, né, que o usuário aqui faz ao sistema, alguns usuários. Mas também, qual é a grande cidade brasileira, né? O que hoje não se vê às voltas com esse desafio, que esse enorme desafio que é garantir transporte coletivo de qualidade e melhorar a mobilidade das pessoas na cidade. Vamos continuar essa conversa aqui com o pessoal que acompanha a discussão aqui na plateia e tem feito boas contribuições. E também com o Fábio Duarte, professor de gestão urbana da PUC Paraná. Elcio Cara, gestor aqui do Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba, URBS, e Ayrton Camargo e Silva, da Associação Nacional de Transportes Públicos. Como estava falando, enorme desafio das cidades, né? Garantir mobilidade, transporte de qualidade. A gente falou também que seria o ideal que cidades menores já começassem a planejar, exemplo de Curitiba, o seu futuro, que, enfim, quando efetivamente tivessem mais de 1 milhão de habitantes, seria mais fácil resolver, ou pelo menos ir atendendo às demandas e replanejando o seu sistema de transporte e a possibilidade das pessoas circularem de uma melhor forma na cidade. Agora, Ayrton, o que se faz com cidades onde a situação já chegou ao limite? Los Angeles, Cidade do México, não estou falando nem no Brasil, São Paulo é um excelente exemplo, Rio de Janeiro está ficando difícil, Belo Horizonte está muito complicado, mas o que cidades têm em comum? Los Angeles, Cidade do México, como eu disse, enfim, como é que se resolve? Tem solução? A gente senta e chora, como é que faz? É um tratamento de choque, que nem quando você está numa doença que pode lhe conduzir à morte, você entra num processo ali para estancar o dano a curto prazo. Você citou experiências internacionais e a gente vê que sempre que uma cidade que resolveu encarar essa mudança da matriz de viagens, ela aposta firmemente no transporte coletivo e restringe o automóvel. Isso aqui é um tabu. Como nós vimos, estamos no caminho inverso. Nós vimos os colegas dizendo que o governo federal apostou na produção de automóveis como forma de alavancar a economia. Então nós já temos uma política federal de não apoio aos municípios na questão do transporte coletivo e de estímulo ao automóvel. Agora, nós vemos algumas cidades de maior fôlego, elas conseguem por si só investir em transporte coletivo. O governo de São Paulo tem dado um exemplo excepcional, investiu-se 21 bilhões na expansão do metrô, na modernização da CPTM e na implantação de corredores metropolitanos de ônibus. Agora, isso não basta. Isso é um dinheiro que o governo do estado fez. É preciso que o município de São Paulo invista também em canaletas. E, infelizmente, o que nós temos visto no caso de São Paulo é a expansão das marginais, construção de túneis para automóveis, expansão do sistema viário para o automóvel. É preciso que se tenha coragem política de, ao melhorar o transporte por ônibus, restringir, pelo menos naqueles eixos, o transporte por automóvel. Porque senão você não conseguirá fazer com que haja essa mudança de modalidade. Mas, por enquanto, isso só vai acontecer muito localizadamente, porque, como a gente mesmo falou aqui, a política nacional é de incentivo ao uso do carro particular. Sim, mas imagina você inaugura uma linha de metrô, você inaugura uma canaleta, você inaugura um corredor de ônibus, melhora uma linha de trem. Naquela área de influência, você precisa restringir o automóvel. Ou, pelo menos, criar estacionamentos de integração, dar a facilidade do automóvel se integrar a esse novo modo e, daquele ponto, para o hipercentro saturado, bloquear ou tarifar com pedágio urbano, por exemplo, o uso das vias. A bicicleta, de alguma forma, quer dizer, se houvesse nas cidades também sistemas traçados de ciclovia dentro das cidades que ligassem os bairros aos terminais de ônibus, ao metrô, em cidades onde há metrô, as ciclovias poderiam ser uma solução ou poderiam ajudar essa mobilidade da população? Ou as pessoas não vão trocar o seu carro pela bicicleta, ainda mais em lugares frios, São Paulo, Curitiba? Então, elas não vão trocar para longas distâncias. Mas a desculpa climática, ela nunca pode ser usada. Houve um prefeito em Curitiba não tinha parques e queriam fazer os parques e todo mundo falava, não, mas Curitiba chove muito, Curitiba é fria e tal, as pessoas não vão aos parques. E ele disse, as pessoas não vão aos parques porque nós não temos parques. Quando tivermos parques, as pessoas vão aos parques. E, de fato, isso acontece. Em relação à bicicleta, cidades muito mais frias que as nossas, na Europa, eles estão investindo bastante em bicicleta, como um meio de transporte modal complementar para distâncias pequenas. Para a gente ter uma ideia dessa ligação com a penalização do carro
e eu incentivo o uso de transporte público ou não motorizado, Barcelona tem um programa de bicicletas público muito grande. 1/3 desse programa é financiado pela agência que tem o direito de exploração da mídia na cidade. Sim. Outro terço é dinheiro público. O terceiro terço são os estacionamentos nas ruas, ou seja, quando a gente tem a Zona Azul em São Paulo ou Estar em Curitiba, todo esse dinheiro que vai para lá, aliás, uma parte do dinheiro que você paga, financia a bicicleta. Ou seja, se o governo federal, de um lado nosso, tirou o apoio ao transporte público, a cidade tem alguns instrumentos para trazer alguma receita de volta para o transporte público. E esse é um exemplo feliz. Eita, nossa, um monte de gente. Aqui o senhor já está aqui com o dedo levantado há muito tempo. Por favor, diga o seu nome e faça a sua pergunta. Lafayette Neves, professor da FAI, pesquisador em transporte. Eu acompanho o sistema de transporte de Curitiba desde 1974 e publiquei um livro sobre essa matéria. Quais medidas a URBS está tomando para reduzir a tarifa e não agravá-la em 13%, enquanto o trabalhador está gastando em torno de 20% para o uso do transporte? E nós temos hoje mais de 30% da população anda a pé nas grandes cidades. Pesquisa da NTP. Curitiba não é diferente. A pobreza está no cinturão. E a pobreza não tem recurso para usar esse sistema de transporte. Tá, ok, muito obrigada. Bom, novamente uma pergunta sobre a questão do valor da tarifa. O valor da tarifa hoje é R$ 2,50. Mas aí a pergunta é o que a URBS está fazendo, se é que está fazendo alguma coisa efetivamente para se reduzir. Na outra vez que o senhor houve essa mesma pergunta, sua resposta era que é preciso esperar a ajuda do governo federal, enfim, redução... Existem alternativas que podem subsídios ser para feitas, as gratuidades. É investir em monitoramento. Isso a URBS está trabalhando. É priorizar o ônibus, melhorar a velocidade média deles e com isso você ter um investimento menor em capital. É uma solução que Curitiba está trabalhando. A outra iniciativa é através de subsídio, que Curitiba não tem, e que o governo federal arque com as despesas das isenções, que são 16% do número de passageiros transportados que hoje são isentos no transporte coletivo. Ou seja, atualmente não há como reduzir esse valor. A única coisa é aumentar a velocidade média, você priorizando, implantar um número maior de canaletas exclusivas, você trabalhando na semaforização inteligente para viabilizar o ônibus com uma velocidade média, não velocidade final, média do sistema. Okay. Deixa eu falar aqui com você, ó. Você tem uma pergunta para fazer. Levanta, por favor. Oi, meu nome é Stephanie, eu sou estudante de engenharia ambiental. E nessa área ambiental foi falado um pouquinho da bicicleta, de sustentabilidade. Então eu queria saber, acho que meus colegas aqui de engenharia ambiental também se preocupam bastante com isso, o que a URBS está fazendo para melhorar essa parte ambiental dos ônibus? Questão de combustível, questão de integração com bicicleta... Toda essa parte ambiental, de poluição atmosférica, principalmente, que aqui em Curitiba é meio complicado, eu vim de outra cidade. Então, mesmo que falem que os níveis de poluição aqui são baixos, às vezes a gente percebe que é bem alto. Então, eu acho que os ônibus podem ajudar muito nisso, diminuindo a quantidade de carros nas ruas e melhorando o desempenho dos ônibus. Boa pergunta, obrigada. Uma preocupação específica com essa questão ambiental, com os ônibus que circulam na cidade? Vamos falar. Curitiba, novamente, não é que a gente fale, mas tem sido pioneira, nesses estudos de combustíveis alternativos. E agora, na época de 2008, foi o grande projeto que Curitiba fez na área ambiental, que todos os testes anteriores serviram de subsídio para disponibilizarmos ônibus movido 100% a biocombustível. Todos os ônibus hoje Todos os ônibus azuis, ligeirões da linha verde, todos eles são movidos 100% com biocombustível. Quantos por cento da frota? Quantos por cento? Dá em torno de 3, 4% da frota. Mas o projeto é uma coisa que não existe a nível mundial. Transporte coletivo movido a 100% com biocombustível. Você tem projetos de etanol, outros estudos. Agora, biocombustível, Curitiba tem sido pioneira. E o projeto é que até o final de 2012, nós já tenhamos mais 140 ônibus rodando 100% com biocombustível. Que serão quantos por cento da frota? Serão 10% da frota rodando com 100% de biocombustível. Professor Fábio, essa é uma preocupação muito pertinente, né? Eu acho esses melhoramentos tecnológicos que estão sendo feitos pela URBS e outras cidades do mundo bastante importantes, mas a gente tem que lembrar um estudo publicado pela própria NTP que diz o seguinte:
para você transportar um passageiro por 1 quilômetro de ônibus, você polui 1 unidade. Para você transportar um passageiro por 1 quilômetro de carro, você consome 17 unidades. Ou seja, por mais que a Urbis faça melhorias, uma pessoa que deixa o carro em casa contribui muito mais para a qualidade ambiental. Então, quer dizer, muito mais importante do que a preocupação com a frota que use biocombustível e as pessoas não usarem os seus carros. Eu acho justo cobrar as empresas, agências como a Urbis, do melhoramento tecnológico dos seus ônibus. Mas eu acho justo cobrar desde que você use o transporte coletivo. Porque se você está dentro do seu carro, você não tem direito a cobrar. Deixa na garagem. Nessa linha, eu queria só deixar isso. Nós em São Paulo temos aproximadamente 7 milhões de veículos, dos quais 16 mil são ônibus. Eu pergunto, quem polui? O vilão é sempre o ônibus, o vilão é sempre o transporte coletivo. Quem polui é quem anda de carro. Nós temos uma ocupação de 1,5 usuários por automóvel. E um ônibus equivale a 3 automóveis, quer dizer, nós temos 4,5 pessoas ocupando um espaço que pode ser ocupado por 100 pessoas. Nessa relação de emissão de poluição. Então é preciso que se desmonte esse mito de que quem polui é o ônibus. Não, quem polui é o usuário do automóvel, particular. Porque o automóvel é um consumidor perdulário do combustível fóssil. Deixa eu ver aqui, eu respondeu a pergunta dela sobre a integração com a bicicleta. Opa, vamos lá. Eu gostaria só... A pergunta sobre a integração com a bicicleta. O meu nome é Jorge, eu faço parte da bicicletada aqui de Curitiba. E que ela perguntou especificamente o que a Urbis está fazendo para inserir a bicicleta na integração dos modais. E a gente não vê só isso, o que Curitiba está fazendo de paraciclos, de bicicletários. A gente tem bicicletários apodrecendo há 6 anos aqui na cidade, porque estão fazendo propaganda, enfim. A gente, como ciclista, vê que a bicicleta é ignorada, é tratada com desrespeito, com indiferença. Então, assim, se puder responder especificamente, a gente agradece. Valeu. Obrigada. Então, rapidamente, vamos responder a questão da integração com a bicicleta. A Urbis, ela faz parte dos trabalhos de mobilidade e também faz parte com outros órgãos da Prefeitura de Curitiba, que esses estudos estão sendo feitos pelo IPUC, tá? Então, eu até não poderia estar falando alguma coisa que eu desconheço o projeto. Certo. Mas nós estamos avaliando o projeto como as faixas, né, para operar com as bicicletas. Então, ok. Tá? Então, o IPUC poderia estar respondendo, eu não estaria hábil para falar sobre esse assunto. Tá, deixa eu passar aqui a pergunta, porque o microfone para o senhor estava querendo fazer perguntas já tinha um tempo. Pode falar. Parabenizo a dinâmica que está sendo feita pelo programa, eu acho bastante importante. Mas meu nome é Eduardo Raton, sou professor titular da Universidade do Paraná na área de transportes. E a nossa colocação, depois de tudo que foi dito pelos colegas engenheiros, pelos entrevistados, é de que o que falta mesmo, o Fábio colocou na primeira intervenção, é o planejamento. Nós estamos sempre apagando incêndio com as soluções do problema do trânsito. E a gente vê que esse planejamento não está ocorrendo, e você representa a Urbis, e de forma integrada. Que levantou-se um problema da bicicleta, falou-se um pouco de tarifa, falou-se um pouco de compra de novos modais, como seria o metrô, que custaria 2 bilhões, que é um cheque atrativo, como diz o colega Cascais. Mas, na verdade, é o seguinte, a Prefeitura de Curitiba nunca conseguirá resolver isso porque não tem capacidade de endividamento para construir esse metrô. Se não houver uma ajuda do governo federal, nesse sentido, ou do próprio Estado, nós nunca poderemos, fundo perdido talvez não possa ocorrer, mas pelo menos uma ajuda no sentido da capitalização da mobilidade. E o planejamento, a gente sabe que há muito tempo não ocorre esse planejamento para os próximos 30 anos. O planejamento é para o ano que vem. O planejamento, se falou aqui até na Universidade Católica, um planejamento para a Copa do Mundo, que nós iríamos ter um metrô. E eu, quando participei de um desses programas, falei, não vai acontecer, porque o projeto não existe. E não é só fazer um projeto básico, é fazer todo um planejamento das intervenções que tem que ser feitas. Então, a gente observa que o planejamento tem que voltar a ser a peça-chave, como falou o engenheiro Leopoldo, do planejamento da engenharia. Se não tiver esse planejamento para longo prazo, médio prazo, não adianta a gente implementar uma linha verde, como aqui na frente do estúdio, e que tem sinaleiro embaixo dos viadutos. Esse problema de mobilidade é o principal. Por isso, eu não sei qual dos nossos entrevistados poderia responder, mas eu acho que essas soluções que são feitas sem integração, sem que o órgão que cuida da parte do transporte coletivo, que é a Urbis, converse com o IPUC converse com a população usuária. Isso nunca vai acontecer.
Tá. Vou passar aqui para o professor Fábio para a gente poder encerrar. Então é preciso uma articulação entre os órgãos do setor do poder público para que, enfim, haja resultados satisfatórios no futuro, né? Exatamente. Quer dizer, menos fogos de artifício, mais planejamento, é isso? Eu acho que há preciso mais participação dos órgãos gestores, dos órgãos de planejamento, da população organizada, e essa parte da população organizada é uma coisa que me preocupa bastante. Por quê? Porque com a forma de participação que a gente viu em algumas cidades nos últimos anos, essa forma de participação virou um pouco eleitoreira. Mas eu acho que se o governo tiver um projeto inteligente e mostrar para a população, ela tem condições sim de discutir a ideia e não o voto. Bom, poderíamos ficar aqui muitos dias falando sobre essa questão, todos vocês têm muitas informações, eu não vou poder, infelizmente, mas não temos tempo, acabamos aqui. Mas, enfim, essa é uma boa oportunidade para continuarmos refletindo sobre esse assunto, vocês todos que estão envolvidos nesse assunto, continuarem falando sobre ele. Eu agradeço muito aqui a participação no programa de hoje do professor Fábio Duarte, Elcio Caras e Ayrton Camargo e Silva. Obrigada também à plateia que esteve aqui, que participou, fez excelentes contribuições aqui para essa conversa, a PUC Paraná e a Lumen TV, parceiras na produção desse programa. E a você que também acompanhou a conversa até agora, aproveite e vá lá agora no site do Futura, onde eu vou passar a próxima hora no chat com o público para falar sobre os temas que a gente discutiu aqui hoje. O pessoal da plateia também pode fazer isso. Não deixe também de acessar a nossa página no Facebook para saber como votar nesse programa para que ele seja reprisado. Os endereços do site, da página no Facebook, eles estão todos aqui na sua tela. Um abraço, uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.